Olá! Seja bem-vindo. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, professora Pura, vamos juntos aí já conhecer a agenda desta aula. De olho na tela e vamos lá. Classe de palavras, verbo. Vamos estudar na aula 14, morfologia, o conceito de verbo, tá? E vamos entender essa questão dessas palavras variáveis. Vamos conversar um pouquinho mais. Ok, e mais uma vez aí agora nós temos o Guilherme que continua, né, na dúvida. Só que agora é outra. Ele quer saber quais são as classes de palavras. Vamos lá. Então, morfologia, né, que é essa parte da gramática que estuda isoladamente as classes de palavras. Beleza, vamos então conhecer quais são elas. Olha lá, classe de palavras. Primeiro, substantivo, adjetivo, verbo, né? Esta vamos estudar hoje. Pronome, numeral, artigo, adjetivo, preposição, conjunção e interjeição. Beleza? Então, essas são as 10 classes gramaticais. Fechou? Muito bem. Uma das classes gramaticais de extrema importância são os verbos. Não que as outras não sejam, né? Elas são importantes, mas esta classe é muito importante. É extremamente importante, tá? Vamos entender por quê. Olha aqui, nós temos uma cartela, né, de palavras. Calibrar, entender, engajar, alertar, visualizar, solucionar, descobrir, ampliar, né, guiar, mensurar, informar, avaliar, responder, aprender. Então, uma cartela de palavras aqui para você. Tá, então com esse texto imagético aqui, né, nós vamos iniciar nossa aula. E aí dizendo para você o seguinte, olha lá, todas estas palavras, elas são classificadas como, ou seja, morfologicamente, são classificadas como verbo, né? Porque elas indicam aí uma ação, né? Ou seja, alguém, né, um sujeito executa essas ações. Quem aprende? Eu aprendo, você aí aprende. Né? Quem avalia? Né? Alguém avalia. Então, o sujeito, ele compartilha, ele otimiza, né? Ele aí coleta, ele analisa. Quem seria esse sujeito, né? Pode ser o Guilherme, pode ser você, Paulo, você, Ana, que está assistindo esta aula, tá? Então, é possível a gente já iniciar compreendendo que essa classe gramatical, ela estuda, né? Essa ação, tá? Aí do sujeito. Então, esse sujeito, ele age, né, praticando aí essas ações em um determinado tempo, em um determinado modo, né? E também, esse sujeito pode ser aí uma primeira pessoa, né? Uma segunda pessoa. Esse sujeito também pode ser uma terceira pessoa do discurso. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Começando com uma breve definição. Todo mundo tomando nota, preste atenção. Vamos lá, conceituar verbo, vamos definir. Então, o verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, em número. Quando a gente fala flexiona em pessoa, é que essa classe ela tem que concordar, quando ela estiver sendo utilizada na oração, na frase, ela precisa estar ali encaixada
combinando certinho aí com o sujeito, né? Esse verbo precisando estar bem adequado. Então, ele se modifica para ele ficar combinando ali certo naquela estrutura. Então, ele se flexiona em pessoa, né? Primeira, segunda, terceira pessoa, singular ou plural. Em tempo, né? Presente, tempo passado, pretérito. Na voz também, esse verbo precisa flexionar na voz ativa, né? O sujeito está praticando essa ação. Passiva, o sujeito está recebendo essa ação, né? Tá? Então, o verbo, ele pode, essa classe de palavra pode indicar, olha lá, o que essa classe de palavra pode indicar? Ação, pode indicar estado e pode indicar também fenômeno da natureza. Também pode indicar ocorrência e desejo. Viu como é a mais importante? Vamos colocar aqui, extremamente importante. Ok? Então tá, tomou nota certinho, tranquilo. Então vamos avançando. Já definimos, conceituamos o que é verbo, né? Qual aí o seu objetivo gramatical. Então os verbos, eles possuem uma estrutura composta de, vamos entender agora essa palavra, esse verbo, como é que ele se constrói. Então o verbo, ele tem na sua estrutura um radical, uma vogal temática e uma desinência, né? Essa desinência, ela pode ser modo temporal, indicando aí o tempo, em que tempo essa ação está acontecendo, e também pode ser uma desinência de número pessoal, singular ou plural. Ok? Isso aí é a teoria, né? A estrutura dos verbos, tá? Então, a vogal temática indica a que conjugação pertence o verbo, tá? Então, na primeira conjugação, a vogal temática vai ser a. Por exemplo, aí, falar. Olha aqui. Então, essa dica você não pode deixar de considerar aí nas suas anotações, tá? Você olhou para o verbo, olhou para a palavra que indica o verbo, você vai analisar. Terminou com a vogal temática a, então, ela é da primeira conjugação. Segunda conjugação, a vogal temática é é. Nesse caso, por exemplo, comer. Terceira conjugação, a vogal temática é ir, e, nesse caso, por exemplo, partir. Então, da primeira conjugação, vogal A, segunda conjugação, vogal E, terceira conjugação, vogal E. Isso é, olha, se você conseguir, né, assimilar esta informação, pronto, você vai levar isso para o resto da sua vida, porque língua portuguesa, basicamente em relação aos verbos, você precisa ter essa informação inicial bem, tá, definida nos seus estudos. E aí, nesse caso, então, nós temos da primeira conjugação falar, e aí a gente diz, né, que aí os verbos já estão no infinitivo, AR, ER, segunda conjugação, IR, terceira conjugação, né? Então, nós temos ar, ir. Ok? Beleza, então, estamos vendo aqui a estrutura, né, composta aí dos verbos. Radical, vogal temática e desinência. Desinências, duas. Pode ser modo temporal e pode ser número pessoal, tá? Classificação dos verbos. Então, nós temos vários tipos de verbos, sim, tá? A língua portuguesa tem mais de 3, mais de 4. Vamos ver aqui.
Então, a classificação inicia com os verbos regulares, que são aqueles que possuem as desinências normais na sua conjugação. Por exemplo, olha aqui, ó. Corro, corri, correrei. Os irregulares são aqueles cuja flexão provoca alterações no radical ou alterações nas desinências. Vamos ver aqui no exemplo. Faço, fiz, já mudou aqui o radical, ó. Opa. Faço, fiz, fez, farei. Então, aqui nós temos totalmente alterações no radical. Ok? Os abundantes são aqueles que incluem mais de um radical em sua conjugação. Vou, fui, sou, és. Temos os auxiliares, aqueles que entram na formação, tá, dos tempos compostos e das locuções verbais. Então, vamos entender isso aqui. Esses verbos auxiliares. E aí, a gente utiliza bastante no dia a dia esses verbos auxiliares. Por exemplo, ser, estar, ter e haver. Como fica isso dentro da oração? Vou correr na praia. Vou correr na praia. Então, nós temos aqui o verbo principal e o auxiliar, né? Vou correr na praia. Ele tinha pegado uma forte gripe. Ele tinha pegado uma forte gripe. Então, essa construção se dá assim, olha. Primeiro, nós temos um verbo principal. Depois, nós temos um verbo auxiliar. E aí, mais as formas nominais, que pode ser no infinitivo, pode ser no gerúndio ou pode ser também no particípio. Aqui, ó, tinha pegado, né? Nós temos aqui o particípio ado, tá? Então, pode ser com essas construções quando você for utilizar aí o verbo auxiliar. Os verbos pronominais, os que conjugam com os pronomes. Nesse caso, especificamente, os pronomes oblíquos átonos. O meu, o te, se, nos, vos e se. Na mesma pessoa do sujeito, expressando reflexibilidade, pronominais acidentais ou reflexivos essenciais, né? Nós temos aqui os verbos também essenciais, que são aqueles que sempre se conjugam com os pronomes oblíquos. Mais uma vez, os pronomes oblíquos aqui, né? São poucos. Abster-se, ater-se, apiedar-se, atrever-se, dignar-se, arrepender-se. Alguns exemplos aqui, tá? Nos verbos pronominais essenciais, a reflexibilidade já está implícita no radical. Por exemplo, ó, arrependi-me de ter ido. Então, a ação é uma ação reflexiva, de se arrepender, ele mesmo, ação para ele mesmo. Então, essa reflexibilidade já está aqui no radical. Arrependi-me, tá? Então, essas aí são as classificações dos verbos, ok? E temos, por último, os verbos acidentais. São aqueles verbos aí transitivos direto, em que a ação exercida pelo sujeito recai sobre o objeto, representado aí por um pronome oblíquo na mesma pessoa do sujeito. Assim, o sujeito faz uma ação que recai sobre ele mesmo, tá? E aqui estamos exemplificando essa voz reflexiva, né? Ana se penteava. Então, Ana, o sujeito, tá? Se penteava. Então, a ação para ela mesma ali, né? Qual era a ação? De pentear. Então, Ana não penteava alguém, não penteava outra pessoa. Ela se penteava, né? Nesse caso aí,
exemplo dessa voz reflexiva. Então, vamos agora falar sobre a flexão, já que o verbo é uma classe gramatical variável, que ela varia, ela se flexiona, ela modifica, né? Então, vamos lá. Flexões. Para conjugarmos os verbos, né, temos que ter em conta as seguintes flexões. Vamos lá. Em pessoa. O verbo se flexiona em pessoa. Então, nós vamos ter primeira pessoa, eu, do singular, e primeira pessoa do plural, que é nós. Beleza. Vamos ter também a flexão do verbo na segunda pessoa, tu, do singular, e vós, do plural. Também flexiona em terceira pessoa. Ele ou ela, né, no singular, eles ou elas no plural. Tá? Porque aí tem que adequar dentro aí do contexto. Também o verbo se flexiona em número. Singular, eu, tu, ele. E plural, nós, vós e eles. Tranquilo, né? Tá? E aqui a gente também pode colocar aqui ele ou ela, né? Vou colocar um A aqui bem pequenininho. Ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas também, tá? Elas. O verbo também se flexiona em tempo. Né? Porque, como eu falei no início, o sujeito ele pratica lá essa ação, né? Pode ser em um tempo presente, pode ser num tempo pretérito e também se flexionar em um tempo futuro. O verbo também se flexiona em modo. O modo indicativo, modo subjuntivo e imperativo. Também o verbo se flexiona em voz, podendo estar aí fazendo essa ação numa voz ativa, ou voz passiva, ou voz reflexiva. Né? Ok? Tranquilo, então? Esta cartela representa aí a flexão dessa classe gramatical. Variação, então o verbo ele tem a sua variação em pessoa e número. Isso é tranquilo, né? Beleza. Também o verbo possui 3 pessoas que servem de sujeito, né? 3 pessoas que servem de sujeito e admitem o quê? A sua flexão singular e o plural. Beleza. Então aqui neste quadro, né, está o que a gente acabou de conceituar. Vamos ver bem certinho. Então, na primeira pessoa, eu, singular, primeira pessoa, singular. Como fica isso no exemplo? Eu vou à escola. Olha o verbo. Concordando direitinho com o sujeito, no singular. Eu vou à escola. Segunda pessoa, tu, no singular, contextualizando em uma frase, uma oração. Tu és bom aluno. Tu és, né? E não tu é, que a segunda pessoa é assim a sua correta conjugação. Tu és bom aluno. E a terceira pessoa, né, que serve aí como sujeito. Terceira pessoa, ele ou ela, também do singular. Como fica aí na oração? Ele é risonho. Ele é risonho. Então, o verbo concordando aí com o sujeito. Vamos agora para as pessoas agora no plural. Primeira pessoa do plural, nós.
Exemplo, nós somos amigos. Então, nós, olha a desinência, nós. Né? Nós somos amigos. Concordando aí, se o sujeito está no plural, o verbo tem que se flexionar para concordar com o sujeito em gênero e em número, né? Tá? Segunda pessoa do plural, vós. Tá? Segunda pessoa do plural, vós ides comigo. Terceira pessoa do plural, eles ou ela, elas leem, e aqui a gente tira, tá? Tempos verbais do subjuntivo são 3, presente, pretérito imperfeito e futuro. O presente indica uma possibilidade, um fato incerto, né? No presente, tá? Imperfeito indica a possibilidade de um fato ter acontecido ou não. E no futuro, a possibilidade de um fato vir a acontecer. Os tempos verbais, aqui é a cartela para você, do modo indicativo. Então, nós temos aqui os tempos presente, pretérito imperfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito e futuro do presente e futuro do pretérito. Então, essa cartela, você pode estar aí estudando, fazendo também a sua anotação, tá? Para praticar essa concordância do verbo com a pessoa, tá? Então, esta é a conjugação, um exemplo de conjugação usado no tempo indicativo. Temos também os modos verbais, que indicam diferentes maneiras, né? Que podemos utilizar os verbos, tá? E mediante a significação que querem transmitir. Então, o indicativo, nós temos 3 modos verbais. O indicativo, subjuntivo e o imperativo. O indicativo, ele indica uma ação certa e real. Por exemplo, eu comi em casa. É certo isso. Eu comi em casa. Já o modo verbal que indica as diferentes maneiras que podemos utilizar os verbos, mediante a significação do que queremos transmitir, temos um exemplo do substantivo, que ele indica uma ação possível, que ainda não foi realizada e muitas vezes está dependendo de outra. Olha aqui o exemplo. E se eu comesse em casa? E se eu comesse em casa? Né? Então, aí, o subjuntivo mostrando essa ação possível, tá? Já aí, no caso, o imperativo exprime uma ordem, um pedido, uma exortação, um conselho. Por exemplo, come em casa. Meu Deus, isso é uma ordem, né? Come em casa, tá? As vozes verbais, nós vamos ter aqui as vozes, que elas aí assumidas aí assumida pelo verbo, indica aí se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. São 3. A ativa, quando o sujeito é agente, né? Ele pratica a ação. Por exemplo, ele comeu a torta. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ele recebe a ação. Olha aí, a torta foi comida, né, por ele, ok? E a voz passiva, ela pode ser analítica, que aí nós vamos ter essa estrutura, o verbo ser mais o particípio do verbo principal, tá? Essa é a estrutura. A obra será pintada. Também pode ser passiva sintética, na terceira pessoa. Destruiu-se o velho prédio, usando aí o apassivador. A reflexiva, quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, tá? Ele pratica e recebe a ação. Exemplo, o menino feriu-se, né? Feriu-se ele mesmo, tá? Ok, vamos encerrar, vamos juntos, já vamos fazer a leitura da nossa aula. Você levou um susto? Não, eu sei que você estava aí bem antenado. Vamos junto então à leitura? Valeu! Olha lá, começa a estudar hoje para vencer amanhã. Tranquilo? Então é isso aí. Valeu, até a próxima!